Nós sabemos o quanto que é difícil fazer o cálculo para saber quanto que a gente deve cobrar do nosso serviço de banho e tosa. Então, pensando nisso, eu vim trabalhando numa planilha que ela ah, basicamente ela engloba todos esses custos que nós temos e conseguimos e com algumas fórmulas a gente consegue ter um valor muito aproximado do que deveria ser cobrado como o serviço de banho e tosa. Então aqui eu vou apresentar para vocês a planilha que eu fiz, que eu montei, né? Na verdade são duas planilhas que elas trabalham em conjunto. Então nós temos aqui primeiro a calculadora de custos unitário do produto. Então a gente vai calcular, fazer alguns cálculos é, na verdade, de despesas, né? Os custos que a gente vai ter com cada serviço. Então, aqui a primeira parte que ela tem aqui, que ela é muito importante, é a gente saber o preço das concessionárias, concessionária de água e concessionária de luz. Então, aqui de água, a gente vai ter que saber o preço do metro cúbico, né? Então, eu fiz um cálculo, como eu moro em Florianópolis, né? Eu fiz pela Casan. Eu entrei lá no site da Casan, pesquisei e cheguei. E aí os valores que tem lá hoje, né, que eu fiz esse cálculo, eles custam, então, por metro cúbico de água, R$ 2. Tá? E a concessionária de luz, por cada quilowatt-hora, são 53 centavos. Né? Lógico que na concessionária de luz eles colocam lá por 100 quilowatts, aí tem que dividir por 100, então é um cálculo assim bem simples. Aí depois aqui nós temos os custos com os produtos. Aqui não tem muitos produtos, né? Eu coloquei só os básicos mesmos. Mas aí vocês podem, como a planilha ela tem mais espaço aqui, vocês podem ir adicionando outros produtos, ou se faltar, vocês podem, por exemplo, vir aqui e clicar na linha, né, e inserir uma linha abaixo. Ele vai inserir mais uma linha. A única coisa que a gente tem que cuidar é que aqui ele sempre tem que estar com 1. Tá? Aqui não, normalmente não precisa, mas sempre precisa estar com 1. E essa parte aqui a gente vai ter que na verdade esse aqui ele tem um pouquinho mais de fórmula, então fica um pouquinho mais complicado, mas dá para vir aqui, ó, dar uma olhada nessas fórmulas, é só copiar uma e colar e utilizar a mesma linha que foi adicionada. Então vamos ver aqui a linha 20, né? Então, vamos ver aqui, 19, ó, aí ele pula para o 21. O que a gente vai fazer? A soma aqui, soma não, copia desde esse mais aqui até o final do parênteses, dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V e aqui muda para 20, né? E aqui também para 20. Ok, ele vai dar esse erro aqui, por quê? Porque esse valor aqui ele não pode ser zerado, tá? O daqui ele até pode ser em branco, mas o daqui ele não pode, porque senão ele resulta lá em erro, tá? Então só quando fizer adicionar uma linha a mais, só cuidar com isso daí, ok? Então aqui, o que ele vai fazer, tá? Então eu coloquei aqui primeiro o shampoo, mas vocês podem colocar o shampoo que vocês forem utilizar. Por exemplo, aqui utilizam shampoo de glicerina, não sei, de coco, sei lá. Aqui o segundo shampoo, um shampoo neutro, um shampoo tonalizante, um clareador, não sei. Isso vai ser de acordo com o negócio de vocês. Condicionador, algodão. Aqui eu coloquei um
pacote, um rolo, tá? Esses valores aqui eles não estão atualizados, tá? É só para vocês verem como que funciona a planilha. Então, o que ele vai fazer aqui, ó, que ele vai resultar aqui no final? Então, ele faz um cálculo, ele divide a capacidade aqui, né? Por exemplo, um galão de 5 litros, né? Temos aqui um galão de 5 litros, ele faz até 200 animais, tá? Então a gente vai colocar aqui a capacidade que ele faz e quanto que esse galão de 5 litros custa. Então eu coloquei aqui só um valor simbólico, mas depois você pode atualizar. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, então um shampoo aqui, ó, da Hydra, que é o mais conhecido, né? Então tem aqui de 255, dos 319, tem 490. Vamos pegar esse de 490. Então, a gente vem aqui, coloca 490, e ele vai atualizar o valor ali, tá? Então, e a gente vai colocando e ele vai fazendo a soma por cada indivíduo. Então é uma média de custo que a gente tem por cada indivíduo. Aí a gente vai colocar todos os valores. Aqui toalha, então eu coloquei uma, porque a gente vai usar uma toalha por animal. Então, digamos que seja R$2. Ou se por acaso você não usa, você só deixa ele zerado, ok? Usa lá, por exemplo, seca direto na banheira, não sei. Tá? E aí você vai colocar os valores atualizados aqui, tá? E depois aqui embaixo, esse custo aqui é com o chuveiro ou a ducha, né? Então a capacidade aqui é de quantos watts tem o equipamento de vocês. Por exemplo, a ducha que utiliza lá é 7.500 watts. Ou então, não, a ducha que eu uso ela é de 5.500 watts. Aí vai colocar ali, ó. Tá? Tempo em minutos. Aqui é o tempo que você utiliza, por exemplo, no banho. Então você está dando banho no cachorro, é o tempo que a torneira ela fica ligada. Eu fico uns 7 minutos e meio para dar banho num cachorro médio. Tá? A gente está fazendo o cálculo por um cachorro médio, tá? Não muito grande, nem muito peludo, nem muito pequeno e nem muito com pelinho muito curto, tá? Então, digamos, não, eu sou um pouquinho mais rápido, eu consigo fazer em 5 minutos. Aí você vai lá e atualiza. Então, se você notou, esse aqui, ele é igual a esse aqui. Então, no momento que a gente mexe nesse aqui, ó, ele muda daqui de baixo também. Por quê? Porque a água, ela está diretamente ligada com a ducha elétrica. Então a quantidade de água que você utiliza, o tempo que você utiliza a água é o mesmo tempo que vai utilizar a ducha. Então só vai precisar atualizar o valor de cima, que o de baixo ali ele já faz automático. Então aí depois aqui o secador. O secador que eu uso é de 5.000 watts. Então coloca aqui quanto tempo você utiliza o secador para secar um animal. 20 minutos eu consigo secar. Lembrando que é um animal médio. Tá? Soprador. Uso o soprador junto. Eu utilizo os dois junto ali durante 15 minutos e depois eu termino só no secador em mais 5 minutos. Então você vai colocar aqui os valores que você utiliza, ok? Aí no final aqui vai dar esse valor. E esses valores aqui, eles vão para essa segunda planilha aqui, tá? Que aqui é onde a mágica acontece de fato. Aí aqui é a soma, essa parte aqui é a soma daqueles dois valores aqui, ó, tá? Então, vocês olharem aqui,
ele já forma aqui na célula, né? Que é a soma da linha da célula 32 com a célula 40, né? E32 com a E40, que são as duas células, ó, E32 e a E40, tá? Então a soma das duas células. Todas essas células que tem, eu não falei antes, todas essas células que estão em cinza aqui, ó, elas contêm alguma fórmula, então a gente não pode mexer nessas células aqui, porque senão acaba com toda a planilha, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Se quiserem mexer na planilha, testar, faz uma cópia, mexe na cópia, vê como é que ela funciona, quiser desmembrar ela, mas faz uma cópia para não ter problema lá depois de perder as fórmulas, ok? Aqui, demais custos, né? Por exemplo, eu tenho alguns outros custos que eu coloco junto, por exemplo, tem uma taxa de entrega. Eu levo os cachorros no meu bairro, mas eu não cobro, por exemplo, desses cachorros, tá? Eu posso incluir essa taxa, tá, aqui ou não, tá? Então aqui vão ser custos diversos, outros custos, tá? Que você tem lá com o banho que não estão incluídos aqui nessa tabela aqui, ok? E os custos de desperdício. Por exemplo, você trabalha com a torneira ligada, por exemplo, o frasco do shampoo ele vive tombando, então às vezes ele tomba e cai um pouco, perde um pouco de produto. Então, em média, a gente vai deixar aqui em 10% de desperdício, tá? Que é uma média razoável. Ou então, mas o pessoal que trabalha no banho ali, eles são muito desligados, eles vão colocar aqui um custo de 15% de desperdício. Ok, tá? Você vai ir atualizando de acordo com o seu negócio, tá? Aí ele deu aqui no final, né? Então, o valor do custo total. Depois, a gente tem outros custos que a gente inclui no valor do nosso serviço, tá? Que não são só os custos em si, que vão cobrar só os custos, porque ninguém aqui trabalha por amor, né? Então a gente precisa, o nosso negócio ele tem que lucrar, ele tem que ser lucrativo, a gente precisa cobrar um valor justo, então para não ficar, mas eu vou cobrar a mesma coisa que o fulaninho lá, de repente o fulaninho lá não usa os mesmos produtos que você usa, então a gente utilizando essa tabela aqui, a gente consegue ter ali um valor muito aproximado e muito preciso, tá, do que você deveria cobrar, ok? Aí aqui tem salários, por exemplo, trabalha você e um banhista. Aí o banhista lá você paga R$ 1.500 para ele, tá? Tem mais aqui os encargos sociais, eu não sei se esses 30% eles são atualizados, tá? Mas eu coloquei a média que eu vi. Tá? Aí se por acaso, não são 30%, são 40%, aí você atualiza, tá? Se não, deixa os 30% mesmo, tá? Esses 30% ele é em cima do salário do funcionário. Aqui temos o Prolabore, tá? Então o seu salário, tá? Então digamos que meu negócio lá, agora no início vou tirar 2.000 porque eu estou começando, então eu preciso de no mínimo 2.000 para me sustentar, para pagar minhas contas. Ok, aí você vai colocar. Mas se por acaso você consegue viver com 1.500, né, aí você coloca lá 1.500, que isso daí vai dar um retorno maior para o negócio e você consegue reinvestir esse dinheiro
mais rapidamente e conseguir evoluir o negócio mais rápido também, tá? Mas se por acaso, não, eu não consigo, tem que ser 2.000 o meu salário, porque eu tenho contas, eu tenho um monte de coisa, ok, não tem problema, você vai colocar lá. Contas de água e luz, aqui a gente não precisa colocar, tá? Pode colocar mas aí teria que fazer uma outra conta, né? Então, o que você gasta no banho e tosa, menos, né? O que você gasta, por exemplo, no banheiro, com a iluminação da loja, fazer esse cálculo para bater certinho o quanto você usa no banho e tosa e quanto usa fora do banho e tosa. Aí coloca esse valor, o resultado aqui, ok? Telefone, quanto que você gasta com o telefone por mês, né? Quanto que é o aluguel da sala? A sala onde eu tenho negócio é própria, eu não pago aluguel, paga IPTU, paga outras despesas, aí você coloca aqui, tá? Tem, por exemplo, a condomínio, você vai colocar aqui também, tá? Então, contador, você tem um contador, quanto que você paga por esse contador? Outros serviços, por exemplo, toda semana eu chamo um free para me ajudar, eu pago lá R$ 100 por dia do free, então eu vou colocar aqui esses serviços, né, adicionais ali, R$ 400. Então, uma vez por semana, 4 semanas no mês, R$ 400, ok? Aí, isso aqui é o total de despesas que tem no mês, né? Então, percentual de despesas, tá? E aí aqui outros impostos, né? Que você paga lá para a prefeitura, para o estado, para o governo, tudo isso você vai colocar aqui do Simples, ou CMEI, não sei, os COFINS, ICMS, comissões, se você paga comissões. Esse fretes aqui nem precisa ter aqui, tá? Mas eu acabei deixando ele ali, porque vai que você tenha, por exemplo, não, eu quero colocar aqui o valor do frete, por exemplo, que nem a gente falou lá em cima, podia colocar, a gente pode colocar aqui também, né? Então, delivery, né? Entrega dos animais na região ali, ok? Ou se você entrega em outros lugares e não cobra, aí você pode colocar aqui, porque isso aqui vai incluir no valor final, tá? Aí, aqui embaixo nós temos o lucro desejado, né? Quanto você espera receber em cima dos serviços, né? Quanto que vai ser o lucro da empresa. Normalmente é de 100%, né? Mas, não, eu estou começando agora nesses primeiros 3 meses, eu vou colocar ali, vou dar um desconto, né? Então, eu vou colocar 50%, nesses primeiros 3 meses, só para o pessoal conhecer o meu trabalho. É critério seu. Então, esse valor aqui é o valor final, tá? De quanto você vai cobrar, o quanto você deve cobrar pelos serviços, né? Então, aqui, se ele tiver em 100%, ele vai ser de, no mínimo, R$ 35, tá? Por animal. Só que lembrando que lá nesse primeiro eu coloquei poucas coisas, tá? Poucos produtos que a gente utiliza. Então você vai fazer a sua lista bem mais completa e lá no final ele vai dar um valor muito aproximado de quanto você deve cobrar ou não, tá? Então, lembrando que aqui esse 100% é a parte que você pode mexer, tá? Para diminuir um pouco ou aumentar, para você saber quanto que você está dando de desconto, tá? No final para aqueles clientes. E aí, digamos assim, eu colocasse 0%, tá? 0%. Isso aqui é o quanto eu precisaria cobrar no mínimo, tá? Para o negócio se pagar.
ele só se paga, ele paga as contas, ele se paga, tá? Então aqui e fazer o cálculo de quanto eu deveria, quantos animais eu deveria fazer para chegar nesse resultado aqui, tá? Então de 6.570, uma média, né? 6.570, que seriam o total de despesas, tá? Quanto a gente precisa para o negócio funcionar, ok? Então, aí depois o que a gente vai fazer, tá? Eu tenho os valores aqui, esse é o valor médio, tá? Mas eu preciso saber quanto que eu vou cobrar de um cachorro pequeno, de um médio, de um grande, né? Então, um cachorro pequeno, vamos colocar aqui um P, não, vamos colocar o seguinte, assim, ó. PP, P, M, G e GG, ok? Então eu vou deixar esses, depois essas anotações aqui também para vocês pegarem na planilha. Esse M aqui, vamos só colocar uma corzinha aqui, vou fazer ele bonitinho já, né? Adicionar mais aqui também. Já vamos deixar ele bonitinho. Então, esse M aqui, tá? Ele vai ser igual a esse resultado aqui. Bem simples, tá? Como a gente estava falando, um cachorro médio, né? Então, o que seria esse cachorro médio? É um cachorro, por exemplo, um Shih Tzu de pelo curto ou pelo médio, tá? Então, que é um cachorro médio. Um cachorro grande seria o quê? Um Cocker, por exemplo, cachorros do mesmo tamanho de um Cocker. E um gigante, esse GG, seria um cachorro, a gente poderia colocar, por exemplo, um Cocker bem peludo, ou um cachorro do mesmo, um Border Collie, tá? Um GG, a gente poderia colocar ele na categoria de GG, tá? Então, não necessariamente a gente vai falar do tamanho, mas o tamanho do cachorro e o tamanho do pelo também influencia. Por exemplo, a gente tem lá um York, tá? O York se enquadraria no tamanho P, mas é um York bem peludo, que toda vez vem com nó, a gente pode colocar ele como um M, tá? Então, isso vocês vão utilizar de acordo com o que você deseja, tá? Então, aí aqui, tá? Esse aqui nada mais é do que esse divididos... Opa, não é... Esse aqui é igual... Peraí. A esse dividido por 2, tá? Só vamos colocar ele aqui com duas... Aí, porque como ele já vamos colocar eles aqui como valores em reais. E aqui o grande, ele é ao contrário desse aqui. Como esse aqui é dividido por 2, esse aqui é multiplicado por 2. Esse é igual a esse vezes 2, tá? É o valor que nós temos ali. E aqui, esses dois aqui são um pouquinho mais complicado para a gente fazer essa fórmula, mas como eu já fiz ela, não tem problema. Então, ele vai ser igual a esse aqui. Opa, só precisa colocar ele entre parênteses aqui. Então, abre um parênteses, esse é igual a esse, dividido por 4, fecha parênteses, vezes 3. Tá? Porque esse aqui é 2, esse é 3, esse aqui é inteiro, e esse aqui vai ser... Vamos só copiar aqui, porque a fórmula vai ser exatamente não, muito parecida com essa aqui. A gente copia essa fórmula aqui e cola essa fórmula, só que
Peraí, faltou o igual aqui, igual. E aí aqui é por 6. Pronto. E vamos organizar isso aqui que ele saiu fora da... Aí, e aqui vamos colocar de preto. Aqui, pronto. Isso aí, tá? Então essa daqui vai ser a média dos nossos serviços. Ah, mas eu queria colocar um antes aqui. Não tem problema. E um depois também não tem problema. Para fazer, por exemplo, um cachorro PPP, né? Então, um cachorro PPP de pelo bem curtinho. Eu acho que esse valor aqui estaria muito bom, tá? Mas, se mesmo assim vocês quiserem, vamos colocar aqui. Então, tá? Esse vai ser igual a esse, divididos por 4, vezes... esse aqui é 2? Acho que é 2. É 2, vezes 2. E aí aqui a gente coloca entre parênteses essas duas aqui e... não, é o mesmo valor. Aí aqui é vezes 1. Aí, pronto. Ó, então ele ia dar um valor muito baixo que acaba não valendo a pena, tá? Então, vamos deixar... A gente pode deixar ele sem nada, esse aqui, tá? E esse outro aqui... Pera aí, aqui é 6, 7 e aqui é 8. Então, a gente vai fazer igual... Copia a fórmula e vezes 8. Não. Vezes 9. Aí. Pronto. Então aqui a gente tem um cachorro grande, né? E aqui é um cachorro grande e peludo, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui para vocês, mas vocês podem ficar a critério de vocês que quiserem utilizar ou não, tá? Então vocês vão se basear só nessa parte aqui. Deixa eu só colocar uma cor um pouquinho mais aqui para destacar, tá? Então vocês vão se basear nesses aqui quando vocês forem fazer por exemplo, cobrar. Então, para vocês terem uma noção assim mais aproximada de quanto deve cobrar de cada indivíduo, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês. Essa planilha, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês poderem baixar ela e utilizar ela da forma como vocês quiserem, ok? Espero ter ajudado e um grande abraço e até a próxima aula.